Boa noite, boa noite, boa noite. Está no ar Opiniões em Debate. E o nosso tema de hoje, numa edição especial, é a inclusão e a diversidade da pessoa com deficiência na sociedade atual. E nada melhor do que tratar isso através do teatro. Isso mesmo, a arte que move corações, acalenta a alma e faz a gente viajar não só na nossa imaginação, mas na nossa vida. E para discutir esse tema, nós estamos aqui com a companhia Teatro Raro, aonde Dani Guedes. Boa noite, Dani. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, Lucas. Boa noite. Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal, todo mundo. Nós vamos falar aqui hoje de uma peça maravilhosa e que eu quero que a Dani conte tudo para vocês. Mas antes de nós entrarmos na peça de teatro, antes de nós falarmos do nosso tema específico, eu gostaria que a Dani contasse um pouco, Dani, a sua história de vida, o que te levou a trabalhar com isso, porque eu achei muito interessante, eu acho que quem está nos ouvindo vai se interessar e quer saber mais. Tá bom. Boa noite mais uma vez, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre o desconhecido, porque muitas das coisas que eu tenho há pouco tempo eram desconhecidas para mim também. Com 10 anos de idade eu descobri uma escoliose idiopática, do adolescente. Já era uma escoliose bastante acentuada, eu usei o colete Milwaukee, só que eu era da galera do fundão, sempre fui, e quis largar o colete, e os meus pais não tiveram naquele momento tanto controle para que eu usasse o colete e tal. E eu sofria muito bullying, me chamavam de Robocop, então eu não larguei o colete. E aí, do momento em que eu larguei o colete, eu já sabia muito cedo que eu queria ser atriz. Eu criei um personagem para que as pessoas olhassem para a Daniela e não para a escoliose da Daniela. Então eu tinha o cabelo longo, eu me comportava de maneira muito comunicativa, sempre fazendo piadas sobre mim mesmo para me defender das piadas das pessoas. Então eu antecipava o que as pessoas iam falar, eu já falava que eu era torta, que eu estava fora de esquadro, enfim. E eu sabia que o meu diagnóstico desde muito cedo era de cirurgia. Mas eu tenho 43 anos. A cirurgia de escoliose é uma cirurgia que e até eu estou falando isso para um alerta para os pais de crianças e adolescentes na idade de desenvolvimento, que carregam mochila pesada, enfim, é um alerta. Por quê? Porque a escoliose idiopática do adolescente, ela desenvolve muito rapidamente. Então, eu parti de dores nas costas, de uma coisa imperceptível, de 3 meses foi para 69 graus a minha escoliose. Então, eu descobri porque eu tinha muita dor nas costas, porque eu carregava mochila e tudo mais. E aí, voltando, eu larguei o colete e aí a gente forma personagens para se defender na sociedade, né? A gente usa máscaras sociais para que a gente possa se defender. E aí eu escolhi o teatro como minha profissão e esqueci que eu tinha escoliose. Apesar de... Lá no meu inconsciente, ela existia. Mas eu usava de subterfúgios para que as pessoas não descobrissem. Eu usava para ficar com o cara e ele não perceber que eu era torta. Eu me encostava posicionada na parede para que minhas costas não ficassem em evidência. Enfim, a gente aprende maneiras de disfarçar aquilo que a gente não quer que as pessoas vejam, mas que a gente acha que as pessoas não veem, né? Porque as pessoas viam, na verdade. E tudo bem, eu desliguei dessa parte, foi uma defesa minha que eu tive que tratar na terapia, mas eu me desliguei e fui viver o teatro. Comecei a fazer teatro muito cedo, com 15 anos de idade. E hoje eu sei que muitos testes eu não peguei, inclusive eu falo sempre isso. Um filme que um diretor, um dos mais importantes brasileiros, que fez um filme sobre inclusão, eu fiz um teste dele e eu tenho certeza que eu não passei, única e exclusivamente porque eu tinha uma cena nua e eu não era reta.
E na minha época de 20 anos atrás, a inclusão não era falada como é hoje. Hoje ela é falada, mas existe ainda uma diferença entre falar e agir. A gente precisa necessariamente tirar tudo isso da fala. Foi só um parênteses, tá? E aí, eu parei um pouco o teatro para trabalhar com cultura, trabalhei 8 anos em secretarias de cultura, enfim, mas sempre no meio da arte e tal, nunca me distanciei disso. E voltei para os palcos em 2006, no Teatro Augusta, infelizmente fechou, e comecei a sentir algumas dores, porque eu sempre tive o corpo mais preparado, porque sempre fiz movimentos do teatro e tal, mas comecei a sentir algumas dores. Só que em 2017 eu fiz um musical, a uma atriz que nem canta direito e nem dança direito, estava fazendo musical, mas era muito legal o musical, era sobre uma homenagem ao Nelson Gonçalves, da música dele, Bar da Noite, e a gente fazia no Ronda Hall. E eu bati o meu pé numa dança mais forte, e como a minha escoliose já não era mais de 69 graus, era de 90, a minha costela grudou na minha bacia. E aí eu comecei a sentir dores insuportáveis, não dava mais para eu tolerar aquela situação. Só que eu achava que a cirurgia já tinha passado e que não existiam mulheres que com 38 anos operavam a coluna. Porque é uma cirurgia muito complicada. Na minha época da adolescência, com diagnósticos já de cirurgia, eu não quis fazer. Meus pais sempre me deram a liberdade de escolha, graças a Deus, porque não tinha neuromonitorização da coluna. Então, o médico não tinha noção de quanto ele podia esticar a coluna sem atingir um nervo. Então, a probabilidade de você sair dessa cirurgia com comprometimento neurológico, ou parar de andar, ou parar de mexer algum membro, naquela época era muito grande. Então, quando eu comecei a sentir essas dores, eu falei assim, cara, por que eu não fiz a cirurgia? Por que eu não fiz? Agora não é hora de fazer, agora não é hora. E meu marido falou assim, Daniela, por que você não começa a escrever um blog? E colocar todas essas histórias engraçadas, de que você tinha que colocar luz especial na hora do sexo para disfarçar a sua escoliose, e que você fazia isso, fazia aquilo. E eu comecei a escrever, nessa época de muita dor. E comecei a me conectar com mulheres da mesma idade que eu precisavam fazer a cirurgia e já estavam planejando ou fizeram. E eu conheci milhares de mulheres. E eu falei, caramba, eu não estou sozinha. A cirurgia na minha idade é possível. Ela é mais complicada, mas ela é possível. Então, através desse blog, que chama Eu Curva de Rio, que eu conto de maneira... E o nome é bem sugestivo, né? Eu Curva de Rio. É onde para toda as tanqueiras. E aí eu conto de forma mais engraçada, e as mulheres começaram a ler e se interessar e tal. Eu conto de forma mais engraçada quando, por exemplo, eu fiquei com um cara na praia à noite, no dia seguinte eu fui pra praia com ele, ele percebeu que eu era torta, e aí ele falou, meu, você precisa de um guindaste pra ser puxada, e não quis mais ficar comigo. Eu dei uma resposta engraçada pra ele também. Enfim, as pessoas começaram a se interessar, eu comecei a me conectar, vi que era possível e falei, eu vou operar. E quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, ninguém tira. E aí eu fui atrás do médico que eu achava o melhor médico para operar minha coluna. Porque eu estava com 90 graus de escoliose, era extremamente grave, né, a minha curva. E aí eu visitei esse médico e no dia seguinte eu já queria fazer cirurgia. E aí, convênio, libera, fiz a cirurgia. Coloquei 24 pinos na coluna e 2 hastes. Só que é engraçado porque quando eu tinha a escoliose acentuada, meu corpo não era tão torto como é agora, porque parece que meu cérebro fica querendo voltar a entortar a minha coluna, porque ele não aceita a posição que eu estou hoje, sabe? Então fica uma briga interna. Mas enfim, na recuperação dessa cirurgia, eu estava andando de patinete e caí. Você estava em recuperação da cirurgia? Meio que em recuperação, fazia menos de 1 ano e tal, e eu estava de salto, e estava andando de patinete de salto,
e caí. Comecei a sentir muita dor, fui para o hospital, descobri que os pinos estavam abaulando a aorta torácica. Então, podia furar. E eu podia morrer, né? E achei que eram 3 pinos que tinham lateralizados e estavam lá perfurando e podiam perfurar a aorta. Aí tirei 3 pinos. Na recuperação dessa cirurgia da retirada dos 3 pinos, já na pandemia, eu me sentia meio a Fiona. Mas eu achava que era consequência da cirurgia de coluna, que eu já estava com o nariz mais largo, apesar de ser nariguda, por ter descendência árabe e tudo. Eu sentia o meu nariz mais largo, minhas mãos maiores, meus pés, os meus sapatos 36, 37 não cabiam mais, e a minha visão esquerda muito comprometida. E era o início da pandemia, era aquela coisa de live e tal, e live toda hora, e vamos ver live do Bruno Marrone, não sei o que lá, vamos assistir live. E eu tomei uma garrafa de vinho, que hoje, infelizmente, eu não posso fazer mais. E caí da cama. Fui deitar e caí da cama. E fiquei muito... Eu já estava me preparando para voltar a trabalhar. Como que era o nome do seu blog? Eu, Curva de Rio. Tá, vocês estão entendendo, gente? Porque assim, a menina rebelde também devia chamar o blog, né? Aquela coisa assim, tudo que não podia ela fazia. Viu? Exatamente. Mas vamos lá. Tudo que não podia eu fazia. Aí eu caí da cama, fiquei preocupada com os pinos, que eu tinha acabado de operar, ia voltar a trabalhar na próxima semana. Fui no hospital e falei, cara, doutora, pelo amor de Deus, mas faz uma tomo na minha cabeça, porque eu bati tão forte na minha cabeça a hora que eu caí. Ela falou, a gente não faz aqui, o hospital ortopédico. Eu falei, não, por favor, eu sou hipocondríaca, faz. Ela falou, tá bom, Daniela, eu vou fazer. E aí ela veio assim pra mim, olha, tá tudo bem com a sua coluna, só que você tem você sabia que você tem um tumor na cabeça? Eu falei, oi? Ela falou, você tem um tumor enorme na hipófise. Eu falei, o que é hipófise? Porque começa pela explicação mais simples, né? Hipófise? Você tem um tumor gigante na célula túrcica, que é onde fica a hipófise. A hipófise é conhecida como a mãe do corpo humano porque ela fabrica todos os hormônios. Eu falei, que bom. Então eu tenho um tumor aí. Mas eu não posso falar muito, porque eu sou ortopedista, mas eu indicaria você marcar uma consulta. Imagina, eu saí de lá ligando pro meu médico, pro meu operador, pelo amor de Deus, eu tô com um tumor aqui. Calma. Vou fazer o pedido da ressonância, você vai fazer a ressonância. Vocês não esqueçam que ela é atriz, então você imagina o drama multiplicado. Por 20. Eu nem sei o que é hipófise, ser hipócrita, não sei o que é, o que é isso. Fiz a ressonância, só que meu tumor era muito grande. Era de 4 centímetros. E a hipófise, que é a glândula mãe do corpo, ela é responsável pela fabricação de todos os nossos hormônios. Então, o meu tumor, ele envolvia toda a hipófise. E, infelizmente, eu não consegui salvar a hipófise. Eu tive que retirar junto com o tumor. Então, eu não fabrico mais hormônio. Eu não tenho mais a hipófise. Então, eu tenho... Todas as doenças são centrais. Porque vem do cérebro não mandar o comando que ele deveria para fabricar o hormônio. Então, por exemplo... Eu tenho diabetes insípidos, que é a diabetes do sódio, então eu não seguro xixi. Então, assim, se eu falo pra você, eu preciso ir no banheiro. Se em 5 minutos eu não tô no banheiro, eu faço xixi. Porque eu não fabrico o ACTH, que é o hormônio que segura, que filtra o rim, que segura. Então eu tomo muita água, faço muito xixi. Vocês já entenderam que se nós pedimos uma pausa, um break... é um motivo justo para vocês. Ou tá? não, ou eu fico aqui muito lady e começo a fazer xixi e começo a escorrer aqui, ó. E aí ninguém vai perceber. Porque não tá aparecendo na câmera. E aí, com hipotireoidismo central e não fabrico o hormônio da vida, que é o cortisol. Então eu tomo o corticoide todos os dias. Enfim, e a questão de estar ficando maior, de me sentir maior, era porque meu tumor era produtor de GH, do hormônio de crescimento. Então eu tinha acromegalia. Então, se eu não tratasse, não tinha como não tratar, porque ele já estava pegando no meu nervo óptico, mas eu ia ficar a cara da Fiona mesmo. A gente fica com gigantismo, né?
E aí eu operei no susto, mas eu nem sabia que eu ia ficar com todas essas comorbidades depois. Porque o médico falou assim, então você tem isso, e aí olha que legal, você vai ficar bonitinha, que seu nariz vai voltar ao normal. Então eu falei, gente, ganhei uma cirurgia plástica. Entrei com diagnóstico de tumor e vou sair com o nariz reformado. Porque eu acho que ele percebeu que eu era meio ansiosa e não quis falar tudo que era. E aí é uma coisa de louco, né? Porque assim, até fevereiro desse ano, eu ficava internada todo mês. Porque como eu não fabrico cortisol, que é o corticoide, né? Eu tenho que tomar hidrocortisona por boca. Que é o hormônio do estresse também. Então, estresse físico e estresse emocional, quando uma pessoa normal, ela sobe o cortisol e aí ajuda o corpo a se manter. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta, gente. Opiniões em debate. Deixa eu provocar também, né? Você disse que é o hormônio do estresse. E com tudo isso do estresse, você ainda veio trabalhar na cultura? E agora eu tô passando por mais estresse ainda. Por isso que eu tô te perguntando. Porque assim, quando eu fundei a Companhia Teatro Raro, e aí eu fundei agora, eu fiquei desde 2018 afastada do palco, e aí eu falei, não, eu preciso voltar, e eu preciso voltar com um propósito, e o meu propósito é passar informações sobre pessoas com deficiência e doenças raras, que é essas doenças que eu tenho. Quando eu digo para uma administração pública, para um governo, eu tô levando informação através da arte, isso me causa um estresse, porque a arte é desacreditada. E você ainda falar de saúde, querer incluir pessoas com doenças dentro disso, é mais desacreditado ainda, quando não deveria. É que, na verdade, eu não sei se você já... A gente estava até conversando isso nos bastidores, né? Nós estamos acostumados a dizer que neste país, tudo que é diferente ou tudo que é inovador assusta. Porque as pessoas estão acostumadas à mesmice. Na cultura não é diferente. Quando você fala que você vai fazer uma peça de teatro, por mais que você tenha uma referência, por mais que você tenha um texto de August Strindberg, por mais que você tenha toda uma superprodução, quando você olha, eu acho que as pessoas pensam, gente, que quem tem uma deficiência, seja ela física, seja ela naquele momento dentro dos contextos de autismo, TDAH, ele é incapaz, que ele não é capaz de fazer nada, e é o contrário. Só que não há estímulo, não é isso? A grande dificuldade de doenças invisíveis, porque ninguém vê. A minha cirurgia de coluna, claro que tem momentos que eu fico mais torta e tal, eu tô com um parafuso solto, inclusive, vou ter que reoperar, enfim, mas isso não vem ao caso agora. Nessa cirurgia de retirada do tumor, eu fiquei com um TDAH pós-trauma. Então, e por conta de oscilar muito sódio e potássio, eu fico muitas vezes confusa. Até por isso que eu trouxe o Gustavo, que é produtor do espetáculo, junto, para dizer um pouco como é trabalhar com uma pessoa que tem a questão da neurodiversidade, porque diversas vezes eu fico confusa, nunca aconteceu no palco, porque Deus protege a artista e tudo mais, né? Então nunca aconteceu no palco, mas eu sei que trabalhar comigo é um processo diferente. E quando a gente vai e quando a gente vende esse produto, porque o meu produto, ele não é, a gente está falando só sobre arte. A gente está falando sobre utilidade pública. Porque muitas mulheres, quando são atingidas por um tumor, a primeira coisa que bate é a autoestima, que já falava no texto do Strindberg. E quando a mulher é acometida por uma doença que faz ela começar a tomar corticoide e ela incha 20 quilos, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: meu marido vai me abandonar. Porque foi a primeira vez que eu vi o meu marido, sem querer, porque ele é meu parceiro de vida, olhando para outra pessoa e achando bonito. E tudo bem se apreciar o belo, isso é normal. Mas isso me deu muito medo. A insegurança. A insegurança.
o que bate nas mulheres que são acometidas por tumor é o abandono. 90% das mulheres, isso é o Instituto Vidas Raras, que é um instituto que me ajuda muito, inclusive na questão psicológica, que me dá muito apoio, e aliás que é um instituto que merece muito apoio de toda a sociedade, o Instituto Vidas Raras. Segundo dados dos Vidas Raras, 90% dessas mulheres são abandonadas pelos maridos, e na peça, depois da peça, a gente faz um bate-papo com um médico especialista em doenças raras e pessoas com deficiência, e de fato, as mulheres são abandonadas. A gente teve relatos de pessoas que estavam na plateia e quiseram falar, e falaram, eu fui abandonada durante uma internação. As mulheres, quando são acometidas por doenças, ou uma mãe de uma criança com uma doença rara, ou uma doença da neurodiversidade, autista, enfim, ela é abandonada pelo marido e ela não retorna mais ao mercado de trabalho. E isso é muito ruim para a mulher, porque a mulher passa a viver em torno da doença. Vamos imaginar assim, vamos partir de um pressuposto que nós vivemos numa sociedade que por si só já é machista. Né? Então, quando a gente fala da mulher, nós falamos de uma série de outras situações sociais que já vêm de um pressuposto de segregação, desvalorização, né? E aí quando você imagina, nós estamos no mês, né, no Outubro Rosa, câncer de mama, que também tratamos disso no programa passado, que fala da autoestima, da perca das mamas, do seio. Imagina você, e você citou isso brilhantemente agora, você olhar mulher casada e você passar por essa dificuldade. Uma das perguntas que eu fiz até para a doutora que estava falando do tema, a doutora Andréa, foi o seguinte: é muito mais fácil um homem abandonar a mulher nesta situação do que a mulher abandonar um homem. Exato. E isso me chamou a atenção em dados, gente. Porque quando a gente vai para dados, para estatísticas, a gente tem isso e essa dificuldade. Mas uma pergunta, Gustavo, você que está aí no dia a dia, o que para você como produtor, porque vamos agora ouvir o outro lado, que também as pessoas não entendem. Trabalhar com alguém com deficiência é você se adaptar todos os dias e a todos os momentos, não é verdade? E aí, às vezes, você tem que ter um olhar mais sensível, um olhar mais atento. Isso não quer dizer que você não vai cobrar. Você cobra do mesmo jeito que você cobra todo mundo. Mas existem situações para cobrar, existem atenções que você precisa ter. E para você, Gustavo, como foi adaptar isso? Então, tem sido um processo... Ele é um processo, na verdade, é um trabalho muito lindo, né? O Teatro Raro, né? Não só pela peça em si que a gente busca apresentar, Stronger, mas também com a roda de conversa, né? A gente vem conseguindo formar essa comunidade de pessoas que possuem, né, doenças raras às vezes não só doenças raras, doenças que às vezes a sociedade acaba recluindo, né? Por exemplo, como HIV, por exemplo. E a gente está conseguindo formar essa comunidade de pessoas que após a apresentação elas conseguem dar os seus próprios depoimentos, conversar um pouco com a gente. Gu, desculpa te interromper, mas eu acho que ele quer saber o quanto você fica louco, o quanto eu te deixo maluco com as minhas diversos pensamentos aleatórios, picos, os seus picos. Meus picos de estresse, que você sabe quando olha, ela não tá bem, que as pessoas têm medo, assim. A atriz que contracena comigo, ela fala que às vezes ela fica com medo de eu estar passando mal de verdade. Eu fico, calma, Sara, não tô. Tá tudo bem. Eu te aviso. Eu te aviso. Entendi. Ele tá falando em relação a mim, como que foi essa adaptação dessas oscilações todas, de você... É a primeira experiência sua trabalhando com uma pessoa que tem hoje uma deficiência dentro do teatro? Sim, com certeza. Até no teatro também, minha primeira experiência trabalhando com teatro. Bom, a Dani, claro, gente, a gente tem que ter um cuidado, mas não custa perguntar, não custa... Você está trabalhando com a pessoa, né? A gente entende as coisas,
A gente sabe que a Dani tem que tomar, por exemplo, corticoide diariamente, né, Dani? Por exemplo. A gente sabe que, por ser uma doença rara, ainda há essa falta de informação no Brasil. Inclusive na área da saúde, as pessoas não esperam ter uma doença rara, né? Afinal, é uma doença rara. Ele percebe quando eu tô em picos de estresse, eles sabem quando eu tô, ele fala pra mim, calma, pega mais leve nisso. Ele tem essa percepção por isso que está comigo. O feeling. Ele tem. Sim, e tem sim. que ter. Para estar diariamente comigo, tem que ter, sabe? Porque às vezes a pessoa me faz uma pergunta, eu sei que ela me perguntou, mas eu tô com a cabeça tão... que eu vou responder depois de 3 minutos. Ah, você me perguntou aquilo, né? Isso chama síndrome da célula vazia. Porque é onde ficava a hipófise e hoje não tem mais nada. Então muitas vezes eu me sinto com a cabeça vazia. É a sensação de pisar em ovos, sabe? E qual é a dificuldade, Dani, de lidar com as pessoas no dia a dia? Porque, assim, infelizmente, nós temos pessoas que vão entender. Mas também temos aquelas pessoas que não vão entender e, assim, vão olhar e vão dizer ema, cada um com seus problemas. Não vão querer, não vão ter a sensibilidade, de olhar para o outro, no caso, neste momento, para você, e pensar assim, olha, ela possui uma doença rara, que tem uma deficiência e que eu preciso, nesse momento, ter um tratamento diferente. Como é para você lidar com essas pessoas que não têm esse feeling, que não têm essa sensibilidade? Eu lido com 4 grandes questões na minha vida. Quando eu falo da questão do estresse, tem gente que não entende porque tem dificuldade mesmo de entendimento. Quando eu digo assim, cara, depois das 6 horas, evita tentar falar coisas que você pode falar comigo durante o dia, mas porque meu corticoide já está no pico dele, já está na descida dele. Então, a probabilidade de eu ter uma situação de estresse naquele momento e ter que correr ao hospital para tomar na veia o corticoide, porque me desencadeou o estresse, é muito alto. Então, mas as pessoas não entendem. Não sei se não entendem ou se faz de propósito. Ah, seu cachorro tá morrendo, né? Sim, mas ele tá morrendo desde as 6 da manhã. Você não precisa me falar isso agora. Eu já sei que meu cachorro tá morrendo. Você precisa despertar isso em mim agora? Pra eu ficar estressada? Isso é uma coisa. O estresse e o horário, as pessoas não entenderem, não respeitarem. A segunda coisa é a questão da doença ser invisível. E aí eu sou muito cobrada, porque no Brasil, se você não tem cara de doente, então você não tá doente. Porque você tem que perder tudo mesmo para provar que você tá doente. Você tem que perder a autoestima, você tem que parecer feio, você tem que parecer lá embaixo, porque aí as pessoas, você ganha pela dó. Pela pena. Pela pena. E eu não vou me render a isso. Nunca. Porque se eu tô maquiada na UTI, eu tenho um vídeo, eu tô passando batom. Não porque eu quero mostrar nada pro mundo, mas porque isso me faz bem como mulher. Você quer mostrar pra você. Pra mim, eu tô viva. Eu costumo dizer, Dani, que assim, a nossa primeira autoestima, ela vem com a gente. Sim. Eu tenho que me olhar no espelho e eu tenho que me sentir bonito. Depois o boy pode me achar bonito, que também ajuda na autoestima. Mas eu tenho que me sentir bonito. Sim. Se eu me levantar de manhã e olhar no espelho e não me sentir bonito, a minha autoestima daquele dia vai ser ruim. Né? E você tem esse cuidado, então, de estar bem com você. Tenho o cuidado de estar bem comigo, porque é uma das poucas coisas que eu tenho comigo, que é a prática esportiva e me sentir melhor, porque eu já convivo com dores crônicas e insuportáveis todos os dias. Mas hoje você não anda mais de patinete salto alto. Não ando. Ah, tá bom. Não ando mais. Mas eu corro. O que fez degenerar bastante minha coluna. E então, o que acontece? Eu sinto dores todos os dias. Eu sinto dor na coluna todos os dias. Todos os dias, 24 horas por dia. Então, eu preciso me apegar a coisas que me tirem desse ambiente. Porque senão eu contamino as pessoas que estão à minha volta, porque eu faço a doença ser a principal questão da minha vida e ela não pode ser. Porque eu sou maior que ela. E eu vou te fazer uma pergunta que vai fugir um pouco do nosso contexto, mas me veio à cabeça e eu acho que é uma pergunta pertinente. Como foi para Dani
sentindo dor, porque sente dor 24 horas por dia, se locomover e conhecer hoje a Casa de Acolhida Isabel Soler. Ai, gente. Qual foi a sensação que você teve ao subir lá e ver os nossos idosos? Então, são essas coisas que eu falo pra você que faz com que eu deixe um pouco a minha dor de lado. Não é que ela não existe, ela existe. Mas tem questão existem questões tão maiores que a gente transcende aquilo, sabe? Eu postei que hoje meu coração se encheu de alegria, né? Porque, assim, ver o trabalho que é feito de maneira tão limpa, de maneira tão acolhedora mesmo, e com o objetivo de levar amor para as pessoas, de levar informação para as pessoas, de tratar o outro com empatia, independente de cor, gênero, raça, credo, religião. Isso que eu vi aqui é mais uma transformação, é mais um pedaço que faz com que eu queira mais fazer o bem, que eu queira mais levar informação, que eu quero mais levar para o mundo o quanto é importante você tratar o outro com empatia. E quando eu vejo que, apesar de ser um lugar lindo, acolhedor, empático, ainda falta apoio do poder público, me causa, não sei se é o caso, né? Mas assim, sempre falta, sempre vai faltar. As pessoas sempre podem fazer mais. Nós aqui, por exemplo, um dos nossos grandes objetivos é construir o Centro de Convivência do Idoso, né? Que é um complexo, onde você vai ter vários serviços e que hoje é um dos nossos maiores desafios, construir este complexo, adequar todo este espaço para ser o Centro de Convivência do Idoso. É fácil? Não. Mas você sabe que tem uma coisa que me chamou a atenção na sua fala? Eu não sei se é pela experiência de vida que eu tenho no social, mas assim, é muito mais fácil aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, aquelas pessoas que estão passando por dor, por sofrimento, serem solidárias e olharem o outro com carinho, com amor e com empatia, do que aquelas pessoas que não, às vezes, não estão passando por nenhuma aprovação. Isso me chama a atenção. Mas antes da gente continuar esse tema que tá maravilhoso, eu vou perguntar para você, por exemplo, ainda nessa questão da empatia, o que você faz com a sua nota fiscal? Por exemplo, até hoje eu não fazia nada, mas eu descobri que existe uma importante e brilhante ideia de ajudar sem que você nem precise tirar do seu bolso, assim, vou doar tanto para... Não, pelo que eu entendi, eu quero que você explique melhor para que fique claro, porque eu vou repassar isso para todo mundo que puder ajudar. Gente, eu tô falando de um lugar incrível que eu conheci hoje, tá? Que é a Casa de Acolhimento Isabel Soler do Idoso. Realmente na cidade de Mauá, que faz a diferença real na sociedade, e todo mundo sabe que eu não falo de temas que eu não acredito, eu sou bem honesta, e essa casa precisa de ajuda, precisa de doação, como o Instituto Vidas Raras que me ajuda, como o Teatro Raro, para a gente conseguir continuar levando tudo isso para frente, porque é agindo que a gente transforma a sociedade, não só falando. E essa ideia da nota, eu queria muito que você me explicasse direito, porque quero replicar isso 1000 vezes para as pessoas. A nota fiscal paulista, você faz a sua doação com aquele cupom que você joga fora. Aquele papel que muitas vezes, quando nós estamos no mercado, nós estamos na padaria, nós estamos em qualquer espaço, que nós estamos adquirindo qualquer produto, e que a atendente pergunta, o senhor deseja CPF na nota? E nós respondemos não, naquele momento nós deixamos de ajudar um projeto social. Por quê? Porque se você cadastrar uma entidade lá no sistema do Cefaz mesmo, lá na Secretaria da Fazenda do Estado, você acessa lá, você vai no linkzinho, você faz o seu cadastro, você faz seu primeiro saque e você indica uma entidade para que ela receba aquele cupom fiscal, e toda vez que você fizer uma compra, você pedir seu CPF, automaticamente a doação vem para a instituição.
E um cupom fiscal, daquele que você joga ali no lixo muitas vezes, para uma instituição pode valer de 0 a R$ 340. E ainda você, aqui no Instituto de Incentivo à Vida, Casa de Acolhida Isabel Soler, ao se cadastrar e indicar a nossa instituição, você ainda pode ganhar cashback e concorrer a um iPhone 13, que o sorteio vai ser em 23 de dezembro. Quer saber mais? Acesse o nosso site www.notaquerende.org.br. Mas olha só, nós vamos para um break do VT do Nota que Rende e voltamos já já. Você sabia que o seu cupom fiscal, isso mesmo, aquele cupom fiscal que você joga fora, aqui no projeto Nota que Rende, pode mudar a vida de diversas pessoas e ajudar a manter e ampliar muitos projetos sociais, como a Casa de Acolhida Isabel Soler, que trabalha com idosos em situação de vulnerabilidade social, os Patrulheiros Mirins de Mauá, que ajudam crianças e adolescentes com formação moral e cívica, formação profissional e inclusão no mercado de trabalho, o Instituto Amigos de um Futuro de um Presente Melhor, que dá aulas de dança, de balé para crianças e adolescentes, e o Instituto Vida Nova, que trabalha a diversidade, a inclusão e também a saúde e a prevenção. Você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Acesse www.notaquerende.org.br. Venha fazer parte dessa grande rede da solidariedade. Voltamos, gente. Nós estávamos aqui no assunto tão bom que quase a gente não volta. Deixa eu até perguntar, Smoking desmutou os microfones? Estou com som aos seus ouvidos? Né? Gente, nós estávamos falando do Nota... Tá? Olha, temos até uma música francesa. Oxe, gente, o programa tá ficando chique, poliglota aqui agora. Mas você do Nota que Rende, viu como é fácil? Gente, ajudar, ganhar cashback, e você também ganha cashback indicando seus amigos, indicando seus familiares. Quanto mais pessoas você indica, mais cashbacks você ganha, mais chances de ganhar o iPhone você tem. Entra no nosso site. Ah, Lucas, entrei, não entendi nada. Vai lá nas nossas redes sociais, @notaquerende. Lá tem um videozinho explicativo. Ah, Lucas, continuo não entendendo nada, não faço ideia. No nosso site tem um link de WhatsApp. Você clica lá, de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 horas. A Daiane, da nossa central de atendimento, vai te atender, ela vai falar com você, ela vai fazer o passo a passo com você para que você possa se cadastrar e se tornar um doador do Instituto. Não deixe aquele cupom ir para o lixo. Faça a sua doação, contribua com os projetos sociais e ainda ganhe dinheiro, ganhe cashback com isso, tá bom? Vem com a gente, vem de Nota que Rende. Dani, voltando aqui, agora eu queria entender mais um pouco da peça. Eu quero entender o quanto essa peça é importante, né? Nas experiências que você teve, quais são as experiências positivas e também as negativas, porque a gente sempre tem os dois lados. Me fala um pouco agora desse espetáculo maravilhoso. Tá. A Mais Forte, do August Strindberg, foi escrita em 1841 e eu falo que é um texto muito atual. Fala de um embate entre duas mulheres e o questionamento é quem é mais forte entre as duas. Eu não vou dar spoilers sobre quem é mais forte, mas que é um questionamento por conta de um homem, do marido da personagem que está doente. O texto original não tem a personagem não é doente, mas o Ricardo Leite, o meu diretor e escritor, ele adaptou o texto para as minhas comorbidades. Então, por que é importante? Por que se torna importante? Porque fala da questão da autoestima, de você culpar a outra pessoa por não ter, por ter uma doença. Você, às vezes, busca culpar o outro pela mágoa que você sente pelo outro. A questão do abandono, a questão de você não ver mais o mesmo corpo e querer ter o corpo
daquela outra mulher, a questão de você se sentir... Isso eu sinto muito, tá? Muita solidão. Mesmo estando cercado de pessoas o tempo todo, eu acho que a única coisa da personagem que tem muito a ver comigo, porque essa personagem é uma personagem muito amargurada, e eu não sou, mas eu sinto muita solidão. Por quê? Eu gostaria de entender. Por que a Dani Guedes sente solidão? Porque nunca, apesar da gente tentar se colocar no lugar do outro, nunca, ninguém vai sentir de fato a dor que eu sinto. E naquele momento que eu tô deitada na cama do hospital, quem sente a dor de ser picada 50 vezes no braço sou eu. E nas vezes que eu fiquei bradicárdica, com batimento cardíaco abaixo de 30, eu sabia que a hora que eu fosse embora, eu iria sozinha. Porque a hora que a gente vai embora, a hora que a gente vai morrer, a gente vai sozinho. Então, eu não sei, e também não sei o quanto hoje, de fato, as pessoas se interessavam por mim antes. O que era? Era interesse? Me questiono muito. Eu sei que eu tenho amor da minha família, eu sei que eu tenho amor dos meus amigos, mas eu acho que todo ser humano é um pouco solitário. E eu não digo que é ruim sentir solidão o tempo todo, mas hoje em dia essa solidão é mais latente em mim. Eu me sinto mais sozinha. Quando você fala em ninguém vai sentir a dor que você sente, e aquele monte de mulheres que o seu blog trouxe para a discussão e trouxe para a luz do conhecimento, que até aquele momento, Dani, não sabiam que também tinha alguém que sentia o que elas sentiam. As dores são diferentes. Não, as dores são diferentes. Porque a dor, gente, ela é individual. É individual. Vou te provocar agora. A dor, ela é individual. Obviamente, a dor de uma agulhada, para mim, tem uma intensidade, para você tem outra, pro Gustavo tem outra, pro Smoking, que está aqui na nossa técnica, tem outra, pro João tem outra, que é o nosso maquiador e nosso produtor de stories, né? Tudo isso tem o seu momento. Mas existe, quando a gente fala em solidão, a dor ela é única, isso não tem jeito. A solidão, eu talvez não concorde com a sua fala pelo fato de a solidão de saber o que eu estou passando. Você, em algum momento, tem dimensão, e agora eu vou falar como ativista, você tem dimensão da importância de um blog do que você fez? Para aquela mulher que não tem metade da formação que você tem, que não tem metade do apoio que você tem, e que ela estava lá naquela cidadezinha, longe, que mal e mal ela conseguia acessar a internet. E de repente, ela viu alguém que olhou para ela e falou assim: olha, eu passei por isso. Obviamente, o bullying que você sofreu, a dimensão do seu bullying é seu, a dimensão do dela é dela. Mas a solidão naquele momento, ela deixou de existir. Eu não estou mais sozinha. Eu tenho uma multidão de pessoas que passam pelo mesmo que eu estou passando, nas suas especificidades, na sua intimidade e com a intensidade da dor de cada um. Mas eu não posso mais dizer eu estou sozinho. Eu talvez possa dizer, e aí eu concordaria com você, em você dizer assim: eu me sinto só, bradando contra uma sociedade hipócrita, ignorante, machista, preconceituosa, que acha que a pessoa com deficiência é incapaz. Aí eu concordo com você. Nós vivemos uma sociedade assim. E muito triste viver isso. No século 23, praticamente, né? Século 2023. Você não acha que você fez a diferença na vida de muitas pessoas? É neste momento que eu não entro numa depressão profunda, e é por isso que eu saio do sentimento de solidão. E é por isso que hoje eu prefiro me relacionar com pessoas na mesma situação que eu, pessoas que têm a mesma... Hoje a maioria dos meus amigos são pessoas que enfrentaram as mesmas questões que eu,
Porque ou a gente cresce pelo amor ou pela dor, mas infelizmente eu tô vendo que na sociedade atual as pessoas só aprendem pela dor, a grande maioria delas, porque senão a vida é toda bonita e tudo bem. E eu prefiro lidar e me aproximar e ter relações pessoais, na maioria das vezes com pessoas em situação de vulnerabilidade. Porque aí a gente forma uma força. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, de fato. E aí eu saio desse momento de solidão. Quando eu venho aqui e posso abraçar um idoso, e eu sinto que eu transformei o dia dele, mesmo que por um instante que ele nem lembre depois. Por um simples abraço? E que ele transformou o meu dia, porque eu pude passar amor para alguém que estava precisando. Então aí eu formo uma rede de amor. E aí eu saio desse sentimento de solidão, desse sentimento de depressão. Entende? Mas sabe quando eu me sinto sozinha? Quando eu vou falar da minha peça para um ministério, secretário da governo, não seja, para quem... E eu sou desacreditada. Porque aquilo não é importante. Aí eu me sinto sozinha. E tudo bem, porque eu não tenho medo de lutar. Eu não tenho medo. Se uma coisa que o tumor me trouxe é coragem. Eu não tenho mais medo da morte, eu vou ter medo do quê? E meu objetivo de vida é levar informação para as pessoas. Então você está me dizendo que a peça em si, ela é, na verdade, uma forma de você levar para as pessoas a angústia de estar passando naquele momento por uma situação que às vezes ela está se sentindo só. Exatamente. É isso que a peça vai retratar. Eu arrisco dizer que não, o público, ou aqueles que acabam se envolvendo com o teatro raro, acabam não tendo aqueles que acabam se envolvendo, conhecendo o projeto, pelo menos para mim, eu vou falar do meu caso, né? A Dani, para mim, por exemplo, foi um raio de luz que entrou pela porta, assim, por exemplo. A Dani e todo o teatro raro, eles são uma causa real, um propósito real. E eu tenho muito isso em mim, né? Eu acredito que todas as pessoas da nossa sociedade buscam fazer algo importante, né? E o Teatro Raro, por exemplo, aqui também com uma instituição aqui, é um trabalho lindo, gente. Eu fico emocionada. Eu acho legal. Eu fico emocionada acho com legal. tudo. Dizem que quem tem, isso até uma fala da peça, dizem que quem tem panhipopituitarismo, que é uma das doenças que eu tenho, inclusive é a doença da órfã, da personagem do filme, a órfã. Ela tem hipopituitarismo, ela não fabrica o hormônio do crescimento, então ela se mantém sempre parecendo uma criança. Eu tenho panhipo, eu não fabrico todos os hormônios. Então, eu digo, diz a lenda que quem tem panhipopituitarismo não tem sentimentos mais. Perde a capacidade de amar e de odiar, o que é uma grande lenda. E eu fico muito emocionada com o Gustavo, porque ele é um menino... E eu tenho essa coisa de querer trazer pessoas para próximo de mim. E às vezes a gente, não sei se você é assim também, a gente às vezes acaba quebrando a cara. Né? Não fala isso não. Fala isso não, que aí vai ser eu que vou começar a chorar aqui. Vai virar uma sessão de terapia, Vamos fazer uma sessão ao vivo de terapia, né, gente? E aí, o quanto é um menino jovem, porque é difícil, assim, você encontrar hoje pessoas jovens que tenham eu fiquei curioso. Quantos anos, Gustavo? sensibilidade. Quantos anos você acha que eu tenho? E você quer me pôr numa... Gente, ele quer me abraçar sem apertar no ar. 24. Putz. É o que a galera costuma dar, assim, né? Mas eu tenho 21. 21 anos? A cara tá um pouquinho estragada, mas... Não, tem 21 anos. 21 anos. E uma pessoa disposta a aprender, sabe? Porque não importa se você sabe ou não. Importa o quanto você está disposto a buscar o conhecimento. Sim. Né? O que faz a diferença em você é a força de vontade. É a força de vontade. Eu costumo dizer que nós somos capazes, gente, de tudo. Nós transcendemos as barreiras que elas são, às vezes, inexplicáveis. Você olha e fala, gente, eu passei por aquilo mesmo. Só que você consegue. Por quê? Porque a sua força, ela é única, ela é sua. Você tem que acreditar que você pode. Mas 21 anos é um bebê.
E é assim, eu falo assim que ele não é, parece piegas, mas eu sempre falo, eu falo pro meu marido, porque a história é até maluca. Meu marido foi casado com a Vanessa, que é mãe do Felipe, que eu considero meu filho também. Desculpa, Vanessa, vamos dividir esse menino para todo mundo ter um pedacinho dele. E ele é da família dela. A mãe dele é minha amiga. E aí ele veio trabalhar comigo. Ou seja, tem que ser assim, né, família? A família atual brasileira, ela não tem que ser inimigo de ninguém. Eu acho que essa questão é uma questão que as pessoas chama-se amadurecimento, né? Porque eu era Sim. bem infantil quando eu casei, eu tinha bem ciúmes, viu, dela. Ixi, eu sou amigo de todos os meus ex. Na festa de aniversário vão todos com os atuais maridos. Você tem noção? Então, e aí ele veio da família dela. Ele é primo do meu enteado. E a maneira como ele se comporta diante de tudo isso que ele vê, porque eu falo, eu tava pensando isso na hora que a gente tava subindo a rampa pro lado feminino. Eu falei, caramba, eu tô transformando a vida desse garoto, né? Porque ele com 21 anos de idade tá vendo coisas que o meu filho não viu. O Cauê, por exemplo. Que eu queria dar essa experiência para ele, de poder estar num lugar como esse, de poder aprender. E talvez hoje ele tá saindo daqui, e todos nós, claro, mas ele por ter 20 anos, muito melhor do que ele entrou. Sim. Porque olha tudo Com que ele certeza. viu, tudo que ele vivenciou hoje. Então, assim, tô transformando a vida de um menino de 21 anos pro bem. E como que foi a sua experiência conhecendo a Casa de Acolhida Isabel Soler? Nossa, gente. É incrível, gente. Se vocês souberem ainda os projetos que tem aqui ainda por vir, é incrível, gente. É incrível. Não sei se posso deixar vazar muita informação ainda dos projetos. Mas, gente, a comunidade aqui é incrível. Um monte de profissional, gente. Você vê um profissional a cada esquina. Gente, o almoço. Tem mais presunto do que a gente. Mas falando do povo também, gente, um povo muito bem animado. Os pacientes aqui sempre fazendo uma atividade, se interagindo entre eles. A gente chegou aqui, eles estavam vendo ali um futebol, não era? Jogo de futebol. Cara, muito bonito mesmo, gente. Muito bonito mesmo, gente. A gente tenta aqui na casa, a gente costuma dizer que aqui é a casa deles. Nós estamos aqui apenas para fazer ela funcionar. Então, assim, eles têm a liberdade. Você me fez uma pergunta lá em cima, eu acabei nem te respondendo, porque a gente foi engatando assuntos. Mas, por exemplo, eles têm hora para acordar? Não. Você tem hora para acordar na sua casa? Não. Você acorda a hora que você precisa acordar. Eles acordam a hora que eles querem. Tudo bem que eles acordam 4 horas da manhã. Deixa todo mundo louco. Mas eles acordam 4, 5, 6. O café vai até às 7. Então até 7 horas todos já tomaram café, todos já levantaram. Se algum não levantou, depois toma um cafezinho ali, né? Às 10. Hoje nós temos 6 refeições na casa. Nossa. Eles tomam café até às 7. 10 horas é o lanche da manhã. Meio-dia é o almoço. 3 horas é o lanche da tarde. 6h30 é a janta e 9 horas é a ceia. Nossa. E com uma nutricionista. E vocês comeram, nós almoçamos hoje aqui, né? Para quem não sabe, os nossos estúdios de gravação é dentro da Casa de Acolhida Isabel Soler, porque o Fechou é um canal social feito em prol da Casa de Acolhida Isabel Soler. E aí nós almoçamos aqui hoje, tivemos o prazer de almoçar aqui hoje e vocês viram eles falando da comida. Nós comemos a comida que é servida para os idosos. Nós almoçamos sempre depois da 1. Por que a gente almoça depois da 1? Primeiro os idosos almoçam, depois nós podemos almoçar. Né? A casa de acolhida é a casa deles, é nós que estamos aqui de favor. Então a gente está aqui para fazer funcionar. Mas eles assistem TV, a TV fica ligada até 10 horas da noite. Até 10 horas eles podem assistir TV. Por que a gente desliga às 10? Porque aí 90% da casa está dormindo. E aí a minoria não pode incomodar a maioria. É uma casa coletiva, então você tem que ter alguma regra. Agora, deixa eu fazer uma provocação para você também. Você se sente como está à frente da casa, né? Nós somos 3 diretores à frente. Você sente que você recebe subsídios e doações e que você é olhado da maneira como você deveria? Não, porque idoso não dá voto. Sendo direto, curto e grosso.
Eu não sou de popando. Idoso não dá voto, mais idoso com deficiência. Idoso com demência, idoso com Alzheimer, eles não dão voto. Aí você tem uma grande dificuldade na sociedade de uma série de coisas. Por isso que eu te falo, uma coisa que eu não te contei. Você fez uma pergunta para mim ali atrás, por que a casa de acolhida tem o nome da minha avó? Como eu te disse, a diretoria optou, lá na época que a gente assumiu aqui, são 3 serviços aqui dentro, futuramente. A nossa ideia é construir o complexo social do idoso, o centro de convivência, com a casa de acolhida feminina, masculina, com a creche do idoso, que é o centro-dia. Tudo para a família carente, como eu sempre falo, nós somos porta fechada. Não adianta chegar na porta, você pode me oferecer 100 mil reais, a resposta é não. Você não vai entrar na casa. A casa só atende idosos em situação de vulnerabilidade social. Mas por que a casa de acolhida, em especial, tem o nome da minha avó? Eu fui criado pela minha avó. E, infelizmente, pela vida e pelos percalços que a vida traz, no dia que ela morreu eu não estava lá. E você... Isso é uma dívida espiritual minha. Você se sente culpa por isso? Muita. E vou ficar... Eu não pude dar para ela. Eu queria ter hoje, eu queria ter na época o conhecimento que eu tenho hoje. Não tenho. Hoje eu posso proporcionar a 33 idosos que eu não pude proporcionar à minha avó. Eles têm atendimento médico, eles têm refeições na hora, eles têm todos os cuidados. Nós temos atividades de atendimento gerais que vão desde do desenvolvimento cognitivo ao desenvolvimento físico para não atrofiar. Se você entrar hoje no nosso Instagram, você vai ver lá atividades de todos os tipos. Às vezes as pessoas pensam, mas por que eles estão jogando bolinha na lata? Porque aquilo não só trabalha a coordenação motora, mas trabalha a mente, trabalha a noção de distância, trabalha a noção de locomoção. Todas as nossas atividades são estudadas, são pensadas. Existe uma equipe técnica profissional que se preocupa com os mínimos detalhes. A presidente da nossa instituição, por exemplo, ela é do Conselho de Saúde. O atendimento médico que os nossos idosos têm é de invejar. Eles têm todos os médicos marcados, eles passam por todos os especialistas que eles precisam, eles têm acesso a todos os exames que eles precisam. A gente consegue dar para eles o que a gente... Às vezes a gente olha e fala, nossa, a gente conseguiu isso. É uma dívida. A minha maior realização é subir lá em cima. E você reparou uma coisa, eu conheço todos por nome. Um a um, dos 33 idosos. Porque isso é uma questão pessoal nossa, de conhecer as pessoas pelo nome. Eles não são apenas os idosos da casa de acolhida. Ela é a Dona Isaura, ela é a Lúcia, ele é o João, ele é o Antônio. E todos são a Dona Isabel Soller. E todos são a Dona Isabel Soller. Então a gente tem um trabalho a ser feito. Entende? Quando a questão fica maior do que... vamos pensar em ganhar dinheiro. Claro, a gente tem que ganhar dinheiro para sobreviver, obviamente, eu entendo isso. Eu sempre fui muito... Ninguém vive sem salário. Não, eu sempre fui muito desapegada, mas com essa questão. Mas eu queria dizer para cada pai, sabe, para cada mãe de uma criança, principalmente em situação de vulnerabilidade, quando a informação não chega, cuida da coluna do teu filho. Não deixa chegar onde chegou, onde eu cheguei. As pessoas não precisam passar pelo que eu passei. Eu queria falar de um por um, sabe? Eu queria sentar com um por um e dizer, olha, é assim. Quando eu perdi meu cabelo, eu chorava no colo do meu marido, me sentindo a pior mulher do mundo. E eu queria dizer para cada mulher assim, calma, fica calma, não desiste de você. Porque vai realmente passar, vai passar. Você vai deixar a doença ser A doença não é minha inimiga. A doença, ela anda do meu lado. Só que eu controlo ela. Eu não deixo ela me controlar. Porque se ela me controlar, eu sento no sofá, tomo corticoide pro resto da minha vida e acabou. E tá bem.
e vou levando até Mas o coração olha parar. como você falou da informação. Você falou de o pai com a criança ali. Ou seja, nós temos uma doença, e aí é uma crítica a muitas coisas que às vezes a gente vê que falta. Nós temos o melhor e maior sistema de saúde do mundo. Você tá falando isso. Gente, o SUS é o maior e melhor sistema de saúde do mundo. Ele é universal, não existe no mundo Não um existe. sistema assim. Não existe no mundo. Em qualquer outro lugar do mundo você paga para acessar a saúde. Aqui ele é universal. Não é gratuito, porque você paga imposto. Então ele não é o SUS é gratuito, é mentira, tá? Mas você tem. E aí você me disse que se nós tivéssemos, e eu nunca vi, e eu estou te falando porque, olha, eu sou ex-conselheiro estadual de saúde, já fui membro da Comissão de Patologias do Conselho Nacional de Saúde, estamos no Conselho Municipal de Saúde, e eu não vejo campanhas de prevenção nas escolas Não tem. para evitar de chegar no que você chegou, do que muitos adultos chegaram, porque lá atrás, numa ação simples, na escola, que um colete talvez resolveria, e era muito mais barato para o SUS, porque a prevenção Mas- sempre é mais barata do que o tratamento, nós não temos. Não temos. E você não acha isso frustrante? O quê? Eu digo de boca cheia, cheguei para enfrentar o mundo. Se vão conseguir ou não, não sei. Só vou saber quando eu morrer e ver lá de cima, pô, Dani, você conseguiu, você não conseguiu. Mas a gente não precisa nem chegar no colete. Existe um projeto nacional, que são de médicos de Recife, inclusive eu estive com ele, que é o Dr. Carlos Romero, que é um projeto que chama Mude a Curva. É um grupo de médicos que vão até o Acre, Manaus, eles vão para todos os lugares do país, selecionam os casos mais graves de escoliose e operam de graça. Eles equipam o hospital, treinam os profissionais do hospital, ficam 15 dias naquele estado e operam crianças que têm escoliose ou idiopática ou neurológica, que já nasceram com a coluna torta por conta de paralisia cerebral. E eles vão e operam. E esse projeto não é conhecido e não é muito apoiado pelo SUS, quando deveria ser, porque o SUS é a maior máquina de saúde do mundo. É isso que eu falo. Cara, então, assim, por isso que eu falo da peça. Eu quero que os profissionais de frente, de atendimento, saibam como lidar com uma pessoa que tem um tumor raro, que tem uma doença rara. Porque o primeiro atendimento, o médico lá, porque ele não estudou na faculdade, porque não deu tempo de falar sobre doenças raras. Então eles não sabem o que é insuficiência adrenal. Eu chego passando mal em crise, a pessoa fala, está com insuficiência renal. E pode me matar se aplica um remédio que não é o que eu tenho que tomar. Porque simplesmente o médico não conhece. Então, quando eu falo, eu vou levar informação através da arte, é por quê? Porque eu estou despertando nas pessoas a capacidade da curiosidade. Porque se ela não teve na faculdade, ela vai descobrir o que é, porque precisa melhorar o atendimento da linha de frente. E quando eu digo linha de frente, não é o enfermeiro, o médico, não. É desde a recepção. Porque hoje o que eu percebo é que funcionários do SUS, eles tratam a gente como se eles tivessem algum tipo de obrigação, não é um atendimento empático. Eu estava fazendo uma discussão aqui, antes da gente ir para um break rápido, eu quero fazer essa alusão. Eu estava dizendo que eu sou um dos defensores de uma lei, que todo o médico que se formou na escola pública, tenha que prestar o mesmo tempo de serviço no SUS como forma de pagar o estudo que ele teve na escola pública. Maravilhoso. Porque hoje o que nós temos visto? Eu falo a elite brasileira. Faz um cursinho, vai para as universidades públicas de medicina, que são as melhores do país, e elas são as melhores do país. Quiçá da América. Né? Porque vamos ser práticos, mas tem a escola particular YZ, que quando o aluno precisa fazer residência, vai fazer aonde?
no hospital da escola Da pública, escola. porque eles não têm suporte para isso. Então a escola pública de medicina é a melhor do país, só que só acessa quem fez cursinho particular ou estudou em escola particular. E aí o filhinho do papai se forma, e em vez dele prestar à comunidade um serviço pelos 5, 6 Ele vai pro anos, Sírio-Libanês. ele vai para o hospital particular, vai abrir sua clínica particular, ganhar dinheiro, enquanto o SUS não, às vezes falta médico, falta especialista. Eu sou a favor, senhores deputados, senhores senadores, de aprovar uma lei que seja obrigatório, com pena de perder o CRM. Aí vai vir o CRM bater em mim. Mas isso é inconstitucional. Inconstitucional é a palhaçada que médico faz em não atender o SUS. Exatamente. Isso deveria ser Exatamente. inconstitucional. É a palhaçada de não ter um atendimento empático, de não ter estudo aprofundado sobre algumas doenças. É isso aí. A gente chegou aqui para mudar esse cenário, nós vamos mudar mesmo, porque a gente é afrontoso. E a gente vai voltar para afrontar. Nós vamos rapidinho para um break, só para a gente tomar uma água, respirar e retocar a maquiagem, né? Que borrou o rímel. Se você procura computadores e notebooks para trabalho, estudo ou mesmo linha gamer, a KLV tem o que você precisa. Nós contamos com notebooks, i1s, PC Office e PC Game de todas as linhas, modelos e marcas, contando ainda com toda a linha Apple atualizada. A KLV também conta com um serviço de assistência técnica no local e um serviço de delivery prontamente preparado para te atender. Se você não tem tempo, a KLV trabalha por você. Então entre em contato conosco, fale com um dos nossos atendentes e peça já o seu. KLV, um mundo em suas mãos. Recanto Maria Margarida, o refúgio das delícias em Mauá. Um maravilhoso fogão a lenha que une o sabor em pratos autênticos e com a maravilhosa culinária mineira que aquece o coração. Um espaço aconchegante para reunir toda a família e desfrutar de momentos inesquecíveis. Venha vivenciar esta autêntica culinária mineira aqui em Mauá, na Rua da Pátria, 912, Vila Magini. Voltamos, estamos no ar e nós vamos continuar afrontando a sociedade. Como eu disse, eu sou a favor desta lei que peça ou que exija que seja obrigatório o médico que estudou em escola pública de medicina prestar serviço no SUS. Outra coisa, eu bato em Deus, todo mundo, mais alguém, alguma coisa quando precisa, viu, Dani? Outra coisa que nós temos problemas no SUS. Às vezes a gente vê a falta de médico e a gente acha que o problema é o gestor. Ah, porque o gestor municipal não contratou, porque o gestor estadual não contratou. Não, é que abre o edital para contratar médicos e não tem candidatos. Porque o cara não quer trabalhar e quando aparece um candidato ou outro, não todos, mas alguns, eu não vou trabalhar 20 horas, eu pego a vaga, mas eu trabalho 10 e as outras 10 eu vou pro meu consultório. Ele quer ganhar o salário de 20 trabalhando por 10. Devia ter vergonha. Faz o juramento para quê? Né? Mas isso aí tem que ser mudado na legislação. Enquanto nós tivermos lá legisladores que não olham neste olhar social, nós vamos continuar tendo os filhinhos de papai na universidade pública, né? E infelizmente os filhinhos da sociedade que são excluídos, às vezes nem conseguindo chegar lá, né? Porque a sociedade nesse sentido é segregadora, ela é preconceituosa e para mudar isso nós temos que quebrar o sistema. E nós estamos aqui para isso, né? Porque o que eu percebo é que o diálogo, que já é muito importante, hoje ele existe na sociedade de uma forma bastante contundente e evidente e tudo mais, inclusive no mundo corporativo existem discussões sobre diversidade e inclusão, da pessoa preta, da pessoa com deficiência, da questão do LGBT, mas isso ainda é muito na fala.
sabe? É muito... Ai, tem que ter aqui os 6% para tantos funcionários. Vamos cumprir a meta que a lei pediu. Vamos cumprir a meta que a lei pediu. Mas por um outro lado... A meta é importante, porque senão nem teria. Por um outro lado, a gente também... Agora eu vou te provocar. Sim. A gente também tem os oportunistas, né? Há muitos. Eu trabalhei numa empresa, não vou falar o nome, mas eu trabalhei durante 21 anos numa empresa. Eu comecei lá na biblioteca e saí de lá no RH. E eu cuidava da parte de seleção, e uma das minhas últimas funções na empresa foi a inclusão do PCD dentro da empresa para cumprir a cota. Porque a empresa tinha uma cota que ela precisava cumprir, o Ministério do Trabalho em cima. Eu me lembro que nas várias entrevistas que eu fiz, Dani, desculpa, teve uma que me chamou muita atenção. A pessoa chegou, nós adaptamos um setor inteiro para que pudesse receber as pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência. Treinamos gestores, treinamos os outros colaboradores para poder atender isso. E eu nunca me esqueço que a pessoa olhou para mim, no final da entrevista, quando a gente acabou, que ela passou nos processos, a gente foi falar do horário, a gente foi apresentar o setor, a pessoa virou para mim e falou assim, mas eu vou ter que vir trabalhar? Aí eu olhei e falei assim, sim, você vai entrar tal hora, vai sair tal hora, você vai ter tanto tempo de almoço, você vai picar o cartão ali, bababá. Não, então eu não quero. Porque na outra empresa que eu trabalhava, eu assinava a folha de ponto, porque como eu sou PCD, eu só cumpri horário na minha casa mesmo. Aí eu olhei para a pessoa e falei, não, aqui você vai trabalhar. É por isso que é uma questão cultural, eu acho que é brasileira, assim, sabe? Por exemplo, eu fiz um teste, né? Como eu sinto bastante dor nas costas, o tempo que eu fiquei afastada do teatro, eu trabalhei um tempo no mundo corporativo, né? E aí, logo que eu operei, eu estava indo trabalhar de metrô e eu sentei no banco de pessoa com deficiência. Eu tinha pouquíssimo tempo de operada, eu estava nem cicatrizada ainda usava curativo na cicatriz, e a pessoa me arrancou com força do banco da pessoa com deficiência, dizendo que eu não era deficiente. E ela quase me machucou muito, assim. Porque eu falei assim, moça, eu estou sentada aqui porque eu acabei de operar a coluna. Acabou de operar a coluna, o que me arrancou do banco. Por isso que eu digo, quando a pessoa precisa ver você doente. E aí eu fiz um teste. Eu fui de bengala. Porque eu posso usar, porque eu tenho menos força nessa perna, meu corpo fica torto. É diferente. Aí as pessoas, quando estão vendo, elas passam a acreditar. Então, mas por que eu falei isso? Porque justamente por pessoas oportunistas, porque tem alguém que sentou no banco e não precisava, ou alguém que tinha a vaga de emprego e acostumou a não ir, que a gente formou uma cultura oportunista. Que as pessoas não valorizam o outro. Entendeu? A gente tem uma troca de valores. É na base da dúvida. Mas será que está doente? Mas eu preciso ir trabalhar? Eu sou PCD, por que eu preciso trabalhar? Não, é só eles manterem a cota. Entende? Aí a gente transformou o Brasil numa cultura que não é que a gente quer. Porque eu, pelo menos, quero ser uma pessoa que contribua e desenvolva a sociedade em que eu habito. E eu imagino que você também. Muito. Eu poderia, por exemplo, ter me aposentado há muitos anos atrás. Não quis. Porque eu sou produtivo. Né? Eu não vou usar de um benefício que eu não precise. Agora, eu trabalho 16 horas por dia, né? Mas costumo dizer, tem gente que não pode ter dor na unha que já pega 15 dias de atestado. Por quê? Se aproveita de uma situação para uso próprio que às vezes não precisa. Ou então, e olha só como é grave, que a gente está falando, uma vez eu falei isso e tinha uma pessoa perto, ela falou assim, mas você fala isso pensando nas empresas. Eu falei, não, eu falo isso pensando no SUS. Porque enquanto aquela pessoa cínica, oportunista, foi lá na UPA, lá no pronto-socorro,
tomou o lugar de alguém que precisava ser atendido para pegar um atestado que ela não precisava, ela simplesmente, e de todas as formas, colocou aquela pessoa que estava ali em situação de risco. Sim. Porque às vezes chegou alguém ali realmente passando mal, realmente às vezes tendo até um infarto sem saber, e estava lá aguardando ser atendido porque a oportunista estava ali sem necessidade. Exatamente. Isso é falta de empatia. Isso é falta de empatia. Empatia é isso. É. Eu tô aqui porque eu quero um atestado. Bom, você é malandro, mas tem gente na sua frente. Então aguarde. Deixa as pessoas passarem. Mas ele não vai assumir, né? Ele não vai chegar lá e falar, eu vim buscar o atestado porque eu quero faltar no trabalho. Quem é mau caráter é mau caráter. E uma coisa também que a gente vai falar, eu trabalho com idosos, eu ouvi isso de uma gerontóloga, que é bem idosa, inclusive. Ela olhou e falou pra mim assim, olha, bandidos também envelhecem. Eu olhei pra ela e falei, como assim? Ela falou assim, ué, Lucas, pessoa com mau caráter, ela vai envelhecer do mesmo jeito. E ela vai envelhecer com o mau caráter dela. Então, assim, não importa a idade, caráter vem de berço. Então, assim, e isso me chama a atenção. E aí eu queria fazer uma pergunta, não sei se pode, um spoiler. Olha o spoiler, vamos fazer spoiler da peça. Você disse que você, dentro da peça, são a competição de duas mulheres. Uma com a deficiência e provavelmente a amante do marido. Como que foi retratar isso para uma plateia? Qual é o impacto que a plateia sente na hora ali? Naquele momento, assim, porque assim, a gente se identifica, né? Eu falo que a arte, ela traz à tona aqueles sentimentos de vários motivos. Como foi? Para mim esse processo foi um processo muito difícil, porque eu não sabia se eu ainda tinha capacidade de decorar texto e a outra personagem não fala. Ela só ri da minha cara, ela é o tempo todo muda. Ela não que ela é uma pessoa com deficiência, ela realmente não fala, ela não abre a boca. E eu falo o tempo inteiro, então eu tinha muita dificuldade em decorar aquele texto. E a minha grande preocupação tudo bem, eu tô me colocando aqui com a doença, nananana, mas como que eu não quero agredir? Porque a personagem, além de tudo, ela tem uma certa prepotência. Eu preciso conquistar esse público. Eu não posso ganhar a antipatia dele. Entende? O equilíbrio do personagem. Exato. E aí eu volto numa pergunta que você me fez da questão negativa, né? Que aí foge um pouco disso, mas assim, quando as pessoas falam em fazer arte, deficiente fazendo arte, eles sempre esperam um estereótipo de uma musiquinha feliz. Ah, somos felizes, somos... olha que legal, eu sou deficiente, mas eu tô aqui. E tá tudo bem fazer isso também, tá? Eu quero fazer comédia, eu quero ir pra cantar, eu quero fazer o que for. Mas quando a gente pega um assunto sério e joga de verdade na cara das pessoas, incomoda. Sabe quem se sente incomodado? O médico. Porque bate um pouco nele. Se sente incomodado quem não tem a doença. Porque às vezes foi injusto com alguém que tem. Porque pô, Também, mas pode ser também. Porque eu acho que o maior sentimento que nós temos, e que também às vezes é o remorso. Porque às vezes a gente se identifica com uma situação que a gente fala assim, nossa, eu fiz isso e olha, eu não tinha noção da implicação. O quanto que isso ia afetar aquela pessoa. Exato. Isso tem, essa personagem mesmo não falando, em alguns momentos desenhados pelo diretor, ela sente esse remorso. Mas ela volta atrás por questões femininas e de poder maior, que existia muito forte na sociedade quando o Strindberg escreveu a Stronger. Então, mas ela fala, cara... Os picos de remorso. Ela tem. Porque todos temos, né? Eu acho que todos somos um pouco de Everyman, de Shakespeare.
Hamlet, né? Todo mundo tem um pouco de todo sentimento. Isso. Nem todo mundo. Às vezes todo mundo é sempre... Uma pessoa que assassina alguém ou que bate no idoso, não sei se tem algum sentimento bom ou de remorso dentro dele. Mas a maioria das pessoas é um pouco everyman. A gente tem a inveja, a gente tem a alegria, a gente tem a felicidade, a gente tem tristeza. Eu acredito um pouco nisso. E essas duas personagens, elas têm bastante dessas nuances de sentir um pouco tudo, um pouco menos a minha, porque ela tá muito amargurada por conta da doença e pelo fato dela saber que ela tá com um homem, única e exclusivamente porque ela está doente, ela tem o poder de segurar ele por isso. Mas ela sabe que a realidade é outra, que ele não ama. Ih, tô falando demais, hein? O spoiler, gente, eu tô puxando spoiler. E que ele não ama essa mulher. Ela sabe exatamente quem ele ama. Que ele está com ela por pena. Não sei se por pena. Por remorso. Talvez. Isso aí é por companheirismo. Não, jamais por companheirismo. Eu tenho certeza, no meu estudo de construção, que ele fala pra ela: eu não gosto de você. Eu sou obrigada a ficar com você. Por status social da época. Talvez. Porque... Por status social da época e status social que existe hoje, tá? Eu acho que hoje... Não, mas eu acho que hoje... Pensando... É mais fácil se abandonar uma... É mais fácil. Hoje não tem... Em 1940, vamos pensar assim, você se separar da sua mulher... 1840. Você separar da sua mulher, eu errei só um século, mas, gente, é um séculozinho, não tem quase nada. Não aconteceu quase nada em um século. Em 1840, você separar da sua mulher para a sociedade atual da época, se eu não me engano, feudal, dos senhores e tal, isso era muito complexo. Não havia divórcio. Era um abandono. Né? O homem podia fazer o que ele quisesse porque a mulher era uma propriedade. E aí você tinha que ter ela ali. Boa ou ruim, a sua propriedade está ali. Hoje não. Hoje, na sociedade atual, separação é algo que se tornou trivial, banal. As pessoas não têm mais o vínculo de estar com alguém simplesmente por estar. Que por um outro lado, eu paro para pensar da seguinte maneira. Vamos pensar assim. Estar com alguém por convenções sociais é ridículo. Porém, você deixar alguém no momento em que aquela pessoa está mais fragilizada, vou pegar aí a história da personagem, que talvez não seja igual, mas de muitas das mulheres que você conheceu na sua caminhada. Às vezes o homem, o marido, o conjunto de família, que pode ser homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, né? Agora, recentemente, inclusive, no sul do país, poliamor, trisal, foi aprovado juridicamente. Eba! Mas assim, vamos pensar assim, independente do conceito de família, você lutou uma vida toda. E aí você, na hora que a pessoa mais precisa de você, você a abandona. Isso, pra mim, é falta de caráter. Pra mim é falta de caráter, e eu te digo mais, e é o que eu quero dizer sempre para as mulheres. Não se culpem. Porque a fragilidade não é sua. O sexo frágil não é você. O sexo frágil não é você. É culpa do homem. Não se culpe. Se ele foi embora por conta disso, porque ele não aguenta esse peso, e desculpa, eu sei que você é homem, tá tudo bem, mas vocês não aguentam dor, cara. Olha, eu vou te falar uma visão que eu falo para as minhas amigas. Deus foi tão justo, tão justo, tão justo, tão que fez justo. A mulher ter filho, né? Não. Deus fez tão justo que me fez viado. Eu sou, a melhoria do homem. Né? Então, não tem esses problemas, não. Não? Porque assim, o meu marido, eu amo meu marido mais que tudo na minha vida, mas assim, cara, uma dor pra ele, eu falo, o mundo morreu. É possível, velho. Então, eu falo pra você, olha, eu já vim com o joelho mancando, esses dias eu tava mancando aqui, o povo, o que você tá? Eu não conseguindo abaixar ainda, porque eu tenho problema no joelho, né? Idade, gente, eu sou velho. Às vezes, tem dia, ontem eu fui embora mais cedo. Porque eu estou vindo de um ritmo de trabalho grande, e ontem meu organismo falou, você vai embora mais cedo, eu te derrubo aqui agora. E eu cheguei em casa, apaguei todas as luzes, pus uma música e falei, eu preciso desligar do mundo um pouco. Aí eu tenho um smoking que me manda mensagem 4 horas da manhã, querendo uma senha.
Né? O que ele vai falar na defesa dele? Em minha defesa, eu também trabalho mais de 16 horas por dia. Grande Smoking, formado em Cambridge. Mas 4 horas da manhã pedindo uma senha, eu quero morrer. Aí, assim, É o fuso horário dos Estados É o Unidos. fuso horário dele. Aí, assim, a gente brincando, e aí eu tiro por isso. Às vezes eu vejo os homens, gente, e também tem mulheres, mas a maioria é homem, essa fragilidade de não estar com o outro no momento que o outro mais precisa. E aí eu tava conversando esses dias, que as nossas pautas de programa são pautas de depois bastidores, né? Eu falei assim, gente, isso é um conselho meu. Se o cara não é capaz de estar com você no momento, a pessoa que está com você, seja homem, mulher, não importa. Se ela não é capaz de estar com você no momento em que você está mais precisando do apoio dela, o melhor é ela sair mesmo. Porque ela não vale nada e não presta para estar com você em momento algum. Só um parênteses, sabe aquele momento que eu falei, ou eu faço xixi, ou eu faço xixi agora? Tá, mas então vamos fazer o seguinte, vamos pro break e a gente volta já já, porque o nosso programa tem essas vantagens. Já já nós estamos no ar. Ai, meu Deus. João, leva ela lá. Peraí. Descubra a excelência em limpeza na Cialim Atacadista, sua fonte confiável para os melhores produtos de qualidade. Variedade incomparável aguarda você aqui, no endereço Rua Amálio Senise 89, Vila Falque, Mauá, ou através do telefone 11 4545 0956. Primeiro porco no rolete da augusta e respeitável loja simbólica maçônica Visconde de Mauá. Domingo 22 de outubro, a partir das meio-dia. No Clube Industrial de Mauá, na rua Dr. Fernando Costa, 391, na Vila Emílio, Mauá, São Paulo. Os convites são limitados e já estão esgotando. Apenas R$ 70 por pessoa, mais 1 litro de leite. Haverá venda de bebida no local. Parte da renda líquida será destinada à Casa de Acolhida Isabel Soler. E você pode adquirir o seu convite na recepção da Casa de Acolhida Isabel Soler ou comprar antecipado ligando no 11 3410 1234. Isso mesmo, ligue, participe, venha participar desta festa e ajude um projeto social. Você sabia que o seu cupom fiscal, isso mesmo, aquele cupom fiscal que você joga fora, aqui no projeto Nota que Rende, pode mudar a vida de diversas pessoas e ajudar a manter e ampliar muitos projetos sociais, como a Casa de Acolhida Isabel Soler, que trabalha com idosos em situação de vulnerabilidade social, os Patrulheiros Mirins de Mauá, que ajudam crianças e adolescentes com formação moral e cívica, formação profissional e inclusão no mercado de trabalho, o Instituto Amigos de um Futuro de um Presente Melhor, que dá aulas de dança, de balé para crianças e adolescentes, e o Instituto Vida Nova, que trabalha a diversidade, a inclusão e também a saúde e a prevenção. Você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Acesse www.notaquerende.org.br. Venha fazer parte dessa grande rede da solidariedade. Se você procura computadores e notebooks para trabalho, estudo ou mesmo linha gamer, a KLV tem o que você precisa. Nós contamos com notebooks, i1s, PC Office e PC Game de todas as linhas, modelos e marcas, contando ainda com toda a linha Apple atualizada. A KLV também conta com um serviço de assistência técnica no local e um serviço de delivery prontamente preparado para te atender. Se você não tem tempo, a KLV trabalha por você. Então entre em contato conosco, fale com um dos nossos atendentes e peça já o seu. KLV, um mundo em suas mãos. E estamos de volta, como tudo ao vivo, nós já fizemos um break. Vou lembrar vocês de não esquecerem
que nós estamos também passando na rádio FM Mauá 87,5, a voz da informação, tá? E não deixem de seguir as nossas redes sociais, Rádio Mauá, Rádio FM Mauá, Fechou OFC, Casa de Acolhida Isabel Soler em todas as redes, tá bom? E não esqueçam também de seguir as nossas instituições amigas. Guarda Mirim de Mauá faz um trabalho lindo com os adolescentes, Guardinha Mirim. Instituto Vida Nova de São Paulo, Vida Nova SP. E o Instituto Amigos de um Futuro Presente Melhor, IAFPM 2021. Tá certo? Essas instituições fazem parte do conjunto Fechou OFC e todas as suas doações do Nota que Rende ajuda todo mundo, não se esqueça disso, tá? Vem com a gente. E voltando aqui na peça de teatro, né, porque o nosso tempo, eu costumo dizer que aqui esse tempo voa, ou o smoking tá roubando o tempo da gente. Porque o tempo parece que quando a gente menos espera, passou 1h30, eu nem vi passar, né? Mas Dani, me fala um pouco, vai no ar quarta-feira no teatro. Quem quiser participar tem que fazer o quê? Os ingressos eles estão à venda na Simpla e na Bilheteria Express. E aí a gente faz um trabalho com ONGs, que parte da bilheteria das ONGs que estiverem lá, participarem da roda de conversa, os representantes das ONGs, a gente doa parte da bilheteria para as ONGs. E pessoas em situação de vulnerabilidade não são cobradas ingresso. Então, uma ONG de pessoas em situação de vulnerabilidade que queiram assistir o espetáculo, obviamente, dessas pessoas... dos membros da ONG não serão cobrados ingressos também. E aí o que eu peço é que seja divulgado e que quanto mais pessoas possam comprar e possam assistir, porque de fato é feita a doação para as ONGs que estão ali, para as ONGs que estão participando. A gente faz questão de ajudar, porque esse é o intuito do Teatro Raro, ajudar as outras instituições. E passar informação e fazer com que isso se propague e tudo mais. Mas quanto mais gente puder pagar o ingresso, mais a gente consegue doar para as ONGs. Então você que está aqui nos assistindo, não deixe de entrar no Simpla, né? E no Simpla, como está o título da peça? Stronger, a mais forte, Teatro Municipal de Mauá. Porque tem Stronger, a mais forte, que a gente vai fazer depois em outros lugares, Parlapatões, enfim. Mas Stronger, a mais forte, dia 20... quarta-feira, às 20 horas, no Teatro Municipal de Mauá. Dia 20? Tá, então olha só, gente. Stronger... Não, menino, não é dia 20, é isso que eu ia falar. Dia 20, olha que louca. Dia 11. Dia 11, eu olhei assim e dia falei... 11 às 20 horas. Dia 20 é no Parlapatões. Dia 11 às 20 horas. Então, dia 11, quarta-feira da semana que vem, no Teatro Municipal aqui de Mauá, Stronger, a mais forte. Você pode adquirir pelo Simpla, lá na bilheteria do teatro também já devem estar vendendo, tá certo? E você não pode deixar de participar. Principalmente, leva seu marido, leva sua esposa, tá bom? Se bobear, leva sua amante também. Leva todo mundo para assistir, faz bem, tá certo? A gente também, não deixem de seguir as redes sociais, @ADaniGuedes, tanto no Instagram, quanto no TikTok e @Teatro Raro, tá? Que é um grupo de teatro formado para as pessoas com deficiência, para a inclusão das pessoas com deficiência, e é todo tipo de deficiência, tá certo? Então, você vai fazer a diferença, tá certo? E nós vamos ficar daqui a pouco com a reapresentação da Voz do Brasil, tá? Eu gostaria de que a Dani deixasse uma mensagem, Dani, para quem nos acompanhou até aqui, olhando para a câmera, qual a mensagem que você deixa? Eu acho que no final de tudo, o que conta na vida é o quanto de amor você conseguiu proporcionar, quanto você conseguiu dar para o próximo. Então, é isso. A propagação da informação sobre uma doença, a propagação da informação sobre uma deficiência, o jeito como se fala com um deficiente, como se acolhe um deficiente, faz a diferença na sociedade e é um ato de amor. Então, exercício de amor para todo mundo. É o que
transforma a sociedade. É isso. E você, Gustavo? Eu gostaria de pedir que o povo comparecesse nas nossas apresentações, pessoal de Mauá, e até mesmo as pessoas que não têm deficiência, acompanhem essas pessoas que têm, elas vão gostar que que vocês estão incentivando, elas estão participando. E, gente, é uma apresentação tão bonita, que vocês vão gostar mesmo, gente. Aconselho vocês a acompanharem mais no nosso Instagram, e é isso mesmo. E façam doação, porque as Façam doações doação. feitas para o Teatro Raro também são passadas para as ONGs, porque nós somos uma companhia absolutamente independente, ainda não temos ajuda de governo, a maioria é feito por nós, aliás, a maioria não, tudo é feito por nós e a gente precisa crescer e levar isso para frente. Muito obrigada pela oportunidade, Lucas. Boa noite para todo mundo. O Fechou é que agradece a oportunidade de debater um tema tão importante. Minha mensagem para você que nos acompanhou aqui hoje até esse presente momento. Deixa eu me arrumar porque eu lembrei da Verônica e do tio avô, né? Minha mensagem para você é a seguinte: quando a gente olha para o outro e nós não conseguimos ver nós mesmos, significa que nós perdemos toda a capacidade de amar. E não é amar o outro, é de amar a nós mesmos. É de se olhar no espelho e entender que quando nós nos amamos, nós somos capazes de tudo. Nós podemos vencer qualquer barreira. A empatia, ela não é em benefício do outro, ela é em benefício de nós mesmos, da nossa autoestima, do nosso bom sentimento. Porque nós conseguimos, através desta empatia, ter empatia consigo mesmo. Faz tanta diferença nos dias atuais. Nós estamos tão atolados em celulares, em redes sociais, que nós estamos esquecendo de socializar, de conversar com as pessoas de uma forma simples, de uma forma mais tranquila, olhando no olho. Às vezes, mais vale um abraço do que um oi no WhatsApp. Você já deu um abraço em alguém hoje ou só mandou uma mensagem de WhatsApp? Cuidado, pensa nisso, tá certo? Fique aí na 87,5 Rádio FM Mauá com a reapresentação da Voz do Brasil e até o próximo programa. Beijo, fica com Deus.